aí, Opa! Edmilson, tudo bom? Tudo, como é que você tá? Tudo. O som tá saindo bem, Tá, tô Luan? de fone. Tá saindo bem. Ah, que bom. Eu também coloquei o fonezinho aqui, tá tudo ok. Tá ótimo. Vamos. Galera começou a entrar, né? Vamos começar já já. Ah, cara, que bom. E assim, cara, que alegria, Luan, participar desse momento com você, cara. Sério, muito bom mesmo. Acho que uma das coisas boas que se é que existe alguma coisa boa que a pandemia, ou melhor, que o isolamento social nos proporcionou, foi voltarmos nossas atenções para outras coisas, não é? E eu acho que o barato é isso. Você não deixou de produzir, cara, tá Não. bombando aí com seus vídeos, com seus memes, com suas dicas para Enem. Isso é maravilhoso. E detalhe, eu voltei a ler pra caramba, cara. Eu nunca parei de ler, mas Boa noite, voltei a Cássio. ler e isso é maravilhoso. Sério, fantástico. Galera Cássio, tá entrando aí. Cássio tá aí, ó. Boa noite. O Natan tá perguntando como é Júnior, que eu tô. Tem uns alunos meus aqui do CEA, todo mundo daqui. A galera do que bom. Ah, colega Complexo meu entrou Educacional do aí, Caju Final. Nerd. Caju Nerd, cara, tô sempre Eduardo. acompanhando você. Eduardo Caju, Isso, né? Nicolas exato. Moura, meu filho. Tudo bom? Bota a Melina pra estudar, Nicolas. É, vamos começar, né? Pensando nisso, né? Que a gente tem uma hora, acho que vai dar tempo da gente falar um bocado Vai, de vai, coisas, né? Eu gostei vai. muito de. Claro que está sendo um desafio, né? A gente está trabalhando o triplo na pandemia, o triplo e ainda É, mais o quádruplo, se for pensar para fora, para mim mesmo. Eu tive que comprar material para deixar em casa, que eu não tinha quadro em casa. Agora olha, eu tenho material aqui, ó. tô vendo. Material em casa. Você se adaptou. E eu me adaptei. E aí o meu quarto não virou mais um espaço de dormir, né? É um espaço de trabalho. Aí eu durmo, o quadro tá aqui. Eu sempre deixo alguma coisa anotada no quadro, porque eu odeio ver ele vazio. Eu sei que é prejudicial deixar a tinta, mas deixar ele em branco também é muito feio. Aí o bom é que vai mudando a decoração, na medida que você vai fazendo a, a, a mudança de assunto que tá ali. Outro dia tava Egito, outro dia tava África. Ali, eu Isso, faço texto, eu isso. fotografo, vou fazendo. Eu disse, fica aí o quadro. Aí eu tô aqui. E eu fico muito feliz, cara, que tu trabalha muito os mapas mentais. Isso é É. muito bom, principalmente para a galera que quer fazer o Enem. Na faculdade, quando eu estava na faculdade, quem me ensinou muito a trabalhar com isso foi o professor Adelso Lopes, né? Ele estava no Cristo, agora está aposentado, professor da Uneal. E ele me ensinou muito a trabalhar isso. Aí eu fui acrescentando os desenhos aqui e ali, e eu percebi que esse era o método do futuro, né? Se você E se percebeu, você ele é um gosta de método. desenhar, né? É, Exato. desde sempre. Unir o útil ao É, agradável e à necessidade. e eu não preciso estar fazendo sempre, né? Agora que dá para filmar, botar no Instagram, colocar em todo Ah, canto. cara, fantástico, Eu sério. faço uma vez e pronto, né? Olha lá, Eu faço uma 7h30, vez. viu? 19 h É. 30 Bom, vamos começar, né? Com quem estiver aqui. Resumindo, né? Laurinha, Hoje nós vamos Laurinha falar. entrou. É, hoje nós vamos falar de Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial. Vários problemas atingiram as principais nações europeias nesse período. O século anterior havia deixado várias feridas, né? Aí a gente já pode falar do que Napoleão deixou em aberto, Sim, se a gente sim, começar, né? Nós podemos falar sim. que alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da África e da Ásia. Sim, principalmente Ocorrida Itália e a toda poderosa. Tinha acabado de se unificar a Alemanha. a Alemanha, né? Vale lembrar que Isso, vale contextualizar a unificação desses dois países, porque a Itália isso, teve perfeito. participação popular e a Alemanha mal teve participação popular para unificar. Foi um partido de É, cima para baixo. Nós vamos ser a exato. Alemanha, Bismarck, E pronto. o Kaiser e pronto, Isso. né? E aí virou a Alemanha. E havia um ressentimento com Napoleão, né? Porque ele acabou com os estados germânicos que tinham lá, o Sacro Império Romano Isso, Germânico, fundando a Confederação exato. Germânica. E aí você já tem uma revanchezinha entre Alemanha e França. E eles Isso. vão até ajudar o Duque de Wellington, né, a derrubar o Napoleão. E entre essas Pessoal, coisas que você está falando aí, o surgimento do novo nacionalismo, né? é, Isso vai fortalecer demais a identidade dos estados prussianos para se formar uma Alemanha. E vai se formar uma Alemanha extremamente poderosa, que vai bater sim, de vai entrar frente economicamente
militarmente, ideologicamente, com o grande império da época, que era a Grã-Bretanha. E você percebe, eu estava vendo um documentário essa semana, uma coisa que eu venho usando todos os anos, os meninos que fizeram o segundo ano comigo, que estão no terceiro, eles já viram isso, vai ser umas 2 ou 3 vezes, porque eu gosto muito daquele documentário da Siemens, da história da Siemens, que a Siemens passou pelas guerras, né, pelo período. Sim. E aí você percebe que a Alemanha, ela acompanhava os outros, ela passou por esse período e a Alemanha se adaptou à Revolução Industrial. Sim. E ela fez melhor, né? Lucas, meu aluno, que tem uma página sobre armamento bélico, né? Ele gosta de comentar armamento bélico, ele faz a história dos armamentos. A página Recanto Bélico, ele comentou aí que a Guerra Franco-Prussiana foi um dos motivos da guerra, né? Sim, Opa, sim. Micael, tem menino do 6º ano aqui agora. E aí, que bom. A gente tava discutindo isso em sala, né? Na vez que eu passei o vídeo da Siemens. Como a Alemanha, ela não inventou grande parte das tecnologias da segunda Revolução Industrial, mas ela melhorou o que já existia. Fazia levar ao limite, né? Ela fez as melhores armas no período, fez tudo dentro daquele período, se a gente for pensar. Então, havia um ressentimento e uma disputa muito grande. A Alemanha queria o pedaço da África que lhe cabia, a Itália queria um pedaço da África e da Ásia também. E a poderosa Inglaterra não queria dividir. Ficaram com sobejo, né? Ficou com o que sobejou, o que ninguém queria mais. Uhum. E os outros não queriam dividir. Holanda, Inglaterra, Portugal, ninguém queria dividir. Dar um pedacinho das posses que tinham, né? E Inglaterra, com quase metade do planeta, não queria dar um pedacinho para eles. Então a Alemanha e a Itália, por exemplo, haviam ficado fora do processo neocolonial, que é esse período do imperialismo, que é uma das causas da guerra. Enquanto isso, França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias, ricas em matéria-prima e com um grande mercado consumidor. Lembrei da Hannah Arendt, né, que ela faz as origens do totalitarismo, né? Sim, perfeito. Quando você fala aí a questão ricas em matérias-primas, eu estou terminando de ler No Coração das Trevas, do Joseph Conrad, e, cara, é fantástico, porque toda a grande epopeia do Charles Marlowe, que vai para o Rio Congo e que adentra nas trevas, né? O preconceito que era usado na época, o coração das trevas, o interior da África, é atrás de marfim, é atrás de riqueza, é atrás daquilo que fazia a Europa brilhar na época da grande Belle Époque, enquanto a África e a Ásia vão ser usurpadas, extorquidas, salteadas, assaltadas, exterminadas. E tem aquela prática horrível, né, dos belgas no Congo, né, que era manga longa, manga curta, Ave Maria. Tá louco. Ainda há quem tire brincadeirinha. E era regata também. Chega, você fica. Cara, né? Piada podre. Então você tem aqui, a Alemanha e a Itália haviam ficado fora das conquistas coloniais. A insatisfação da Itália e da Alemanha nesse contexto pode ser considerada uma das causas primordiais, o imperialismo, né? Acontece o quê? Segunda Revolução Industrial, todo mundo produzindo, todo mundo querendo matéria-prima e acabou que os interesses chocaram. Elas dominaram tanto o mundo que começou a se encontrar, né? Você vê a Inglaterra tomando posses da Holanda, na África do Sul, naquele período, guerra dos boers, né? E eles vão dos boeres. Vão estar tomando território de outros, é uma briga constante por posses, por mão de obra, por território. O mercado. Exato, mercado e território, exato. Ninguém atacava abertamente, esse período é chamado de paz armada, não havia uma declaração formal de guerra, né? Aí é chamado de paz armada. Você está falando isso aí, eu estava lendo um documentário bem interessante, assistindo, é claro, e aí um líder sindical, Jean Jaurès, que era o líder dos trabalhadores operários da França, tem uma frase dele, cara, que é fantástica, eu quero ler, ela é pequenininha, ela dizia assim: a sua sociedade violenta e caótica, mesmo quando fins de buscar a paz, carrega dentro dela a guerra, assim como nuvens de chuva carregam a tempestade. Então ele percebia que, ele fala essa frase em 1914, está prestes a acontecer a Primeira Guerra Mundial, e ele percebe que aquela sociedade era violenta, certo? Trazia paz para os europeus, entre aspas, né? E quando você fala aí, paz armada, exata, todo mundo se armando até os dentes, todo mundo louco para matar o outro, para tomar posse do outro, e só faltava o estopim, né?
Vale lembrar também que no início do século havia uma forte concorrência comercial entre esses países, como a gente já vem falando. Há uma forte concorrência comercial entre esses países, uma concorrência que disputava mercados consumidores, como a gente já vem mostrando aí. Ao mesmo tempo, eles estavam em uma corrida armamentista. Começaram a se armar até os dentes, como também já mencionamos, já como uma maneira de se protegerem ou atacarem no futuro próximo. Aí ficava, tu não vem não, senão eu ataco. Isso. Tipo aquele episódio de Tom e Jerry que o gato passa a linhazinha, né? Se tu passar, eu te bato. Você não, né? Exato, se eu passar daqui, vai ter guerra. Tipo, também todo mundo passando a linha. Exatamente. O colega comentou aqui, ó. O sentimento de fortalecimento do nacionalismo entre os países, a expansão do mercado consumidor tendo a justificativa do darwinismo social. Isso mesmo. O darwinismo social é a grande bandeira para tentar civilizar os países, para tentar invadir os outros. Eles são inferiores, nós vamos invadir. É o fardo do homem branco. Né? Eles precisam de nós para chegar à civilidade. Né? E olha que triste. É um momento, quando ele fala sobre isso, darwinismo social, é um momento de reflexão, porque hoje a gente fala muito na ciência, eu defendo a ciência, mas na época do final do século XIX, foi a ciência que disse que o racismo era uma coisa correta. Né? Foi a ciência que atestou de que branco era superior a negro. Na então, época mesmo tinha teste de craniometria, né? Isso, exato. Olha, já que a gente está falando, e a gente vai falar de filme também, deixa a dica aí já de um primeiro filme aí, você está falando da craniometria, né? Que é o filme que se passa naquela época ali da galera que foi estudar, certo? Eles, lá na África, foram pegar um casal de pigmeus e levar para a Europa. O nome do filme é O Elo Perdido. É um filmaço, né, um espetáculo, um filme inglês, né, e eu acho que a primeira dica aí, fantástica aí, quando você falou da craniometria, cara, lembrei na hora. Então a gente tem isso, né? Existia também. Luan, deixa eu só orientar uma coisinha aqui importante. Todo filme que eu falar, depois, quando a gente editar, galera, essa live ela vai ficar disponível no meu canal do YouTube, no canal do professor Luan Moraes também, tá certo? Quem entrou agora, e eu nem me apresentei, é o professor Edmilson Sá, certo? Da Escola Estadual Humberto Mendes. E aí, todo filme que a gente citar, eu vou colocar a imagem do filme, para a galera ligar e saber onde buscar, e que filme é esse, de onde tem. Eu acho que isso vai ser bem interessante para vocês, ok? Ok. Seja bem-vindo, João Felipe. Tá com quanto tempo que eu não vi esse moço? Então a gente tem aqui, ó. Laurinha, perfeito esse filme, Ed. É isso mesmo, Laura. Existiam também entre as duas nações poderosas da época uma rivalidade muito grande. A França havia perdido no final do século XIX a região da Alsácia e Lorena para a Alemanha. Essa região que ficava indo e voltando entre elas nesse período, né? Isso, na Guerra Franco-Prussiana. O revanchismo francês estava no ar e os franceses, esperando uma oportunidade de retomar esse pedaço, só estavam esperando um motivozinho, uma coisinha para ir tirar. Uma desculpa. Fora isso, havia os sentimentos nacionalistas, né? O pan-germanismo da Alemanha, sim. PAN, quer dizer, a união dos povos germânicos, um grande império germânico já vinha ali, e o pan-eslavismo da Rússia. Toda poderosa Rússia. Que tem influência nos Balcãs. Até hoje, né, o termo mãe Rússia é usado, né? Até hoje o termo mãe Rússia, né, as ideias ainda do pan-eslavismo nunca foram abandonadas de total, não. Pois é. Havia também essa ideia de unir apenas uma nação em todos, uni-los em apenas em um único país. O mesmo acontecia com os países eslavos. A Rússia tem território de país eslavo e também tinha interesse nos Balcãs. E os Balcãs naquela época eram um grande barril de pólvora, porque eles viviam sempre em guerra. Até hoje, né, tem conflitozinho na região do Kosovo. Pois é, né, cara? Exatamente. Montenegro, Sérvia. Pertencia ao Império Turco, né? Os turcos otomanos, e foram ficando independentes e começaram a brigar por território naquele período. O estopim da guerra. Muita gente diz, foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinand que causou a guerra. Não só ela. Ela é só a gotinha que faltava pro balde borrar. Isso, era só a faísca, né? Era só a faísca. A grande desculpa, que é pequenininha demais.
O Lucas está falando aqui, ó, o antigermanismo se espalhou pelos ingleses e seus aliados, já que a Alemanha estava cada vez mais moderna. Havia também, né, concorrência comercial, Sim, você sim, tem que dizer que o concorrente sim. não presta, né, que nem empresas, né, o meu E, produto é o e mostrar melhor, força, né? Isso, e mostrar mostrar força. força. Exato. O início desse conflito foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante sua visita a Sarajevo, né, Isso, na Bósnia e isso. Herzegovina. As Porque investigações... com a morte não, né? Com a possível morte do Joseph, né? Uhum. Que era o imperador do Império Austro-Húngaro, com a morte dele, quem ascenderia o poder seria Francisco Ferdinando. Então você mata o herdeiro e aí você quebra as bases do Império Austro-Húngaro, né? Que Isso, deixou de e tem uma existir, data inclusive, aí, depois né? da guerra. Isso, e tem uma data, é 28 de junho de 1914. Julho, 28 de julho. Isso. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia, né? Que tentaram identificar um grupo chamado Mão Negra, que era contra a influência da Áustria-Hungria nos Balcãs. Lembrando que esse país já vinha influenciando aquela região porque queria conceder passagem da Alemanha para ir para a Ásia, né? Para aquela região da Ásia, naquele Isso, período ali, exato. né? Que a gente lembra que a gente fez um mapa disso, estava no curso e nós fizemos até um mapeamentozinho dessa passagem, né? Na, E na, Segunda aí, Guerra, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Alemanha vai querer fazer um corredor polonês, né? uhum, Exato. Não é só questão de abarcar territórios, né? Mas são estratégias também. Então eles pensavam dessa maneira. política de alianças. O que, é que você tem a dizer disso, Edmilson? E, Como é cara, que isso vai ser o funcionava grande essas barato, alianças? né? primeiro para a Alemanha, ela vai perceber que ela está ali no meio, certo? Ela faz parte ali da Europa Central, mas ela está no meio e estava no meio na época de três grandes potências. Né? Do fronte ocidental, você via a Inglaterra e fazendo fronteira com ela, a França. E no fronte oriental, você tinha todo o poderoso Império Russo. E ela, opa, peraí, essa galera aí, que era a Cordial Entente, não é? Ou a Tríplice Entente, né? O nome francês, né? Cordial Entente, e ele falou, peraí, tem uma coisa errada aí. Eu tô aqui no meio dessa galera, essa galera não gosta de mim, eu também não gosto deles, é melhor me defender também, certo? E aí ela também parte para uma política de alianças com o Império Austro-Húngaro, aí você vê todo o centro da Europa se unindo, né, fazendo um grande poderio ali, forte, e depois a gente vai ver a participação da Itália, e a Itália depois arrega, mas ela fez parte também da Tríplice Aliança. Né? Um De um vídeo, lado, um Oi. vídeo que eu indico, aqui para quem tem interesse é do Castanhari. Ele fez um vídeo muito bom, tanto sobre a primeira Sim, como sobre a segunda ditadura isso. militar. Os vídeos E, deles são e bem excelentes. instrutivo. Bem instrutivo, É, bem ele, dinâmico ele, também. Eu gosto. ele usa a nomenclatura de impérios centrais para essa Sim, união da sim, faz Alemanha, sentido. Itália e Império Isso, Austro-Húngaro, porque impérios centrais. são Exato, estão no impérios que centro. estão no centro. Aqui, ó, Isso. no dia de hoje, oficial comentou: para a Rússia, a guerra foi a oportunidade de conseguir acesso ao Mediterrâneo, ao mesmo tempo eliminar a influência austríaca nos Balcãs. Isso mesmo. Era Sim, sim. a ideia de expandir-se para aquela região ali e de ter acesso ao mar Mediterrâneo. Do outro lado, nós temos aqui a Tríplice Aliança, formada em 1882 por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. A Itália passa para outra aliança em 1915. Vale lembrar que a Itália, nessa Primeira Isso. Guerra, ela é igual feriado dia de sábado, né? Não serve para nada. Né? Ela rega. Ela Ela rega. rega, exato. Do outro lado estava a Tríplice Entente, né? Que a gente já falou, formada em Isso. 1907, com a participação da França, Rússia e Reino Unido. Lembrando que a Rússia sai em 1917 por conta da Revolução Russa e dos problemas Isso. internos, problemas políticos Exato. internos. Tinha morrido muita gente, né? Muitos russos. O exército estava insatisfeito, mal equipado, já tinha perdido para o Japão antes, a moral estava baixa. Isso a gente explica na Revolução Russa, que é o assunto seguinte, inclusive. Isso. Para Se a gente for depois. pensar Mas eu acho que vale só a gente citar que a Rússia tinha mais problemas permanecendo na guerra do que saindo dela. Era preciso resolver. Dificilmente você vai ter sucesso se você não resolve a tua casa primeiro. Então a Rússia vai ter que sair. A Itália, ela abandona a Tríplice Aliança. O colega perguntou aqui por quê, qual a relação, né, dessa mudança, dessa
dessa saída, perceber que não ia dar certo, né? O exército dividido em dois lados. Se você pensar na guerra, você tem dois frontes, né? Um ocidental e um oriental. A Rússia vindo do lado, a galera vindo do outro. Não dá para manter a luta por muito tempo. Também tem isso. Né? Se a gente for pensar. Então falamos das duas alianças. Lembrando que em 1917, na Tríplice Entente, a Rússia sai e entra os Estados Unidos, porque ele queria garantir o pagamento. Vai fazer uma diferença. E você chegou num momento que é primordial, né? Porque a Primeira Guerra Mundial vai ter pelo menos algumas fases. A gente fala pelo menos 3 ou 4. A primeira fase é o enfrentamento direto, né? Eles vão para cima e percebem que a coisa não dá muito certo. Aquela guerra de movimento, está morrendo muita gente, né? Porque está todo mundo super armado. Não é? E aí, só um minutinho sobre aqui, a colega acrescentou aqui sobre a situação da Itália ter saído, né, da Tríplice Aliança em 1915. Eles saíram porque também, além de todas as consequências que poderiam vir, eles ganharam territórios da França, né? Trento e Trieste, né? Ele está falando aqui. Sim. Que passa para ela esses territórios. Ou seja, conseguiu o que queria, pronto, já conseguiu o que queria, não quero mais, resolver o problema. Exato, esse aqui. Continuando nosso roteiro aqui, que a aula está bem roteirizada, né? Desenvolvimento da guerra, né? Como que a guerra se desenvolveu? As batalhas se desenvolveram principalmente em trincheiras, né? O interessante da época, né? Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. E aí dentro das trincheiras havia tipo um estilo de vida dentro das trincheiras, né? Havia todo um sistema ali dentro das trincheiras. E aí tinha fome, doenças, também eram inimigos deles. Os soldados, além de lutar na trincheira, tinham fome e doenças. Grandes problemas, né? Nos combates houve também a utilização de novas tecnologias bélicas. Essa guerra recebe o nome de Grande Guerra, vale lembrar, né? Porque na época não havia ocorrido nenhum conflito com tamanho deste, né? Não havia ocorrido nenhum conflito deste tamanho, desta magnitude, com o implemento de proporções globais, né, cara? Exato. O implemento de armas naquele estilo, né? Isso. E aí a guerra se divide em algumas fases. Eu separei aqui em 3. Guerra de movimento, entre 14 e 15, inicialmente, primeiros anos, né? Porque... E aí eles viram... Era só aquele estilo de guerra antigo, né? Que era movimentando para um lado ou para o outro e... Deixa eu ler uma frase aqui. Quem assistiu... Essa frase, possivelmente, eu não lembro se está no filme Cavalo de Guerra. Não é o Michael Morpurgo, o autor do Cavalo de Guerra, que no livro e no filme do Steven Spielberg se passa na Primeira Guerra Mundial, 10 milhões de cavalos foram enviados para a guerra, né, e foram exterminados, foram mortos, tanto na obra do livro dele quanto no filme, o cavalo tem consciência, né? E aí tem um momento que o Joel, que é o nome do cavalo, ele diz o seguinte, olha como vai se encaixar nessa tua fala, Luan. Os soldados estão otimistas como se estivessem embarcando num grande piquenique militar. Porque todo mundo pensava que a guerra ia durar semanas, ou talvez um mês, ou 2. Então, a guerra de movimento foi o primeiro momento para se perceber a fase, né, de movimento. Opa, peraí, não está dando certo. Está morrendo muita gente e não está conseguindo resolver o problema. É quando eles vão partir para a guerra de trincheiras, que é a segunda fase, né? Essa segunda fase da guerra de trincheiras, né, é nesse estilo que a gente está falando. Que eles ficavam dentro desses buracos, né? Nos combates havia utilização de novas tecnologias, havia todo um problema. Outro comentário muito bom. Foi a primeira guerra industrializada. O custo da guerra começou a ser alarmante, e esse é um fator interessante para entender o andamento. Eles começaram a gastar demais, foram se desgastando, se você for pensar. E os Estados Unidos foi justamente para garantir os investimentos que ele havia feito, né? Exato. Por isso que vai ser o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial, né? Eles vão sair como a maior potência do mundo, porque até 1914 a maior potência do mundo é o Império Britânico. Mas quando ele fala aí, eu acho que tem uma informação que é interessante também, com respeito à questão da industrialização da guerra. Cara, nenhuma guerra, desde as eras primitivas, toda guerra parte de uma produção, seja uma tecnologia arcaica ou uma tecnologia mais nova, mas ela está sempre atrelada a uma questão de avanços, de mercado, de território.
Então é um comércio também. A guerra é um grande comércio. Uhum. Perguntaram sobre a participação do Brasil, né? O Brasil, nessa Primeira Guerra, a participação dele foi estabelecida em uma série de episódios. No mês de abril de 17, as forças alemãs abatem o navio Paraná nas proximidades do Canal da Mancha. 6 meses mais tarde, estava lendo mais cedo, outra embarcação brasileira, o encoraçado Macau, foi atacado por alemães. Indignados, né, os populares exigiram a resposta contundente das autoridades brasileiras, que até então estavam em posicionamento neutro. Até então. Isso. Na época, o presidente Venceslau Braz afirmou aliança com os países da Tríplice Entente, Estados Unidos, Inglaterra e França, né, formada em oposição a outro grupo. Entre outras ações, ele enviou alguns pilotos de avião, ofereceu navios, né, para patrulhar ali o Mediterrâneo. Tem até o episódio da Batalha das Toninhas, né? Isso, eu vejo mais, tudo bem, tem um episódio da batalha, mas parecia mais e tem um teor mais de uma missão humanitária, né? Uma missão mais de apoio, de ajuda, mas muito mais nesse sentido aí. Diferentemente da Segunda Guerra, que realmente participou ativamente de várias batalhas. Incumbidos de proteger o Atlântico de possíveis ataques submarinos alemães, 7 embarcações brasileiras foram usadas nesse período. 2 cruzadores, 4 contra-torpedeiros e mais um navio auxiliar. A pequena tripulação desse navio, mesmo tendo papel breve, foi vítima da epidemia de gripe espanhola, vale lembrar, sofreram com gripe espanhola que assolou a Europa nesse período. E a experiência de maior destaque do Brasil aí, nessa Primeira Guerra, foram grupos enviados para lutar ao lado de soldados franceses e britânicos. Né? Sim, sim. Um apoio, né? Sim. Os brasileiros tiveram participação nos conflitos nas tropas da frente ocidental e na região da Jutlândia, né? O mais conhecido caso da participação se refere ao militar José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Eu peguei aqui uma citação de um site. Relatos contam que esse militar foi responsável pelo comando de pelotões de cavalaria francesa e uma pequena unidade de tanques. A experiência por ele que ele adquiriu, né, abriu portas para que logo em seguida o Brasil adquirisse seus primeiros carros blindados. E aí, ao participar desse conflito lá, o Brasil começou a firmar alianças com esses países. Sim, sim, sim. O apoio brasileiro teve muito mais presença no envio de suprimentos. Agora aqui foi onde o Brasil foi essencial. Envio de suprimentos agrícolas, já que os campos estavam arrasados na Europa, eles não estavam produzindo, também não estavam comprando nosso café, e aí o Brasil, para desenvolver uma indústria incipiente, ali, né, que é aquela indústria que vai passar pela greve de 17, né? Uma indústria incipiente. E a experiência, nesse período, teve implicações significativas para a nossa economia. Até porque o Brasil, nessa época, é basicamente agrário, não é? É basicamente agrário. Você vai ver uma indústriazinha aqui, outra ali, São Paulo começando já a se destacar como grande centro industrial brasileiro, mas é basicamente agrário. Isso mesmo. O apoio dele, né, nesse período, a retração econômica sofrida pelas grandes indústrias europeias abriu portas para que o capital industrial brasileiro se desenvolvesse. Assim, incipiente, mas começou ali a se desenvolver, a plantar ali o germe da indústria no Brasil. Por quê? Porque o café não estava mais saindo. Eu gostei dessa sua fala, porque isso mais à frente vai ser outro problema para o Brasil também, na Grande Depressão, né? Isso é um assunto para a gente falar em outros momentos também. Mas, lembrando, estava em vigor, né? Estava em vigor que nesse período estava em vigor o acordo de Taubaté, né? O convênio de Taubaté, se a gente for pensar. E o governo comprava parte dessa produção para eles não perderem. Né, com o dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado, mas quem pagava era o povo. Exatamente. E aí, vale lembrar uma coisa. Olha, quando você fala sobre isso, Luan, o Brasil vai se beneficiar com a Primeira Guerra Mundial. De certa maneira, sim. Há outros benefícios. A gente vai ver também que depois da Primeira Guerra Mundial, e eu vou só tocar nisso bem rapidinho, vai surgir a Semana de Arte Moderna do Brasil, de 22. O Brasil, pela primeira vez, não vai se espelhar mais numa Europa combalida, destruída pós Primeira Guerra Mundial, e vai, pela primeira vez, voltar seus olhos para uma arte, uma cultura, uma poesia, para uma prosa propriamente brasileira de verdade. Então, a Segunda Guerra Mundial trouxe benefícios, e talvez num âmbito maior ainda, principalmente para as mulheres. Basta a gente perceber que pós a Primeira Guerra Mundial, a maioria dos estados europeus vão dar direito ao voto.
a mulher. Uhum. Né? E elas vão se inserir no mercado de trabalho. Então foi maravilhoso. Gente, mulheres, enquanto os machos estavam se matando numa guerra estúpida, vocês começaram a ganhar espaço. Foi fantástico para vocês. Ó, só uma ideia de comparação aqui no dia de hoje oficial. Inclusive agradeço pela participação, está sendo essencial. E isso está Só fantástico. uma ideia de comparação, Napoleão em suas guerras tinha cerca de 246 canhões em uso, com 100 cargas cada. Só no dia 1º de julho, em Somme, os ingleses dispararam 1 milhão de tiros. Pra você ter ideia. Que proporção, né, cara? Exato. Quando ele falou um pouquinho antes, numa outra frasezinha que ele passou rápido, a gente não citou, de que eles desenvolveram 4 anos, o que no decorrer normal do tempo duraria 70 anos de avanço tecnológico. Né? Mas isso é um investimento maciço. O professor Evaldo ainda tem uma contribuição importante, ok? A impossibilidade de importação aqui no Brasil abriu uma possibilidade de industrialização. Sim, perfeito. Eu acho isso é extremamente válido. Basta a gente lembrar que eu acho que 1/3 de toda a produção da Alemanha naquela época era voltada para o armamento. Daí você vê uma produção enorme de armas e destruição. Vamos pensar também no seguinte, implementação dos aviões já nesse período, né? Nós já temos o destaque para os aviões já sendo utilizados na guerra. E aí, o avanço dessa tecnologia e o uso dela maciçamente, já nesse período. Tem um destaque aí para uma curiosidade do Barão Vermelho, né? Eu lembro que você falava disso, né? Exato. Falava disso nas aulas. Falei muito. E a tataraneta dele acabou de ser solta, né? A Suzanne von Richthofen, né? Ela é neta, exatamente, tataraneto do maior aviador da história de todos os tempos. Que eu gostava, naquela época, eu ia levar, acho que na sala de aula, um cartoon do Snoopy, da turma do Charlie Brown. Porque ele estava sempre combatendo contra o Barão. Ele estava sempre combatendo contra o Barão. Quem percebe na animação é aquele avião com 2 andares de asas e é vermelho. É o Barão é o Barão Vermelho. Então, em 1917 ocorre um fato histórico importante de suma importância de extrema importância para a guerra, que é a entrada dos Estados Unidos no conflito, né? Eu lembro de estar vendo algumas imagens e vídeos do período e eles entraram lá da Tríplice Entente. E aí você pode falar daquele filme. O 1917, né? Que é assim, excelente. Ah, sim, cara, um espetáculo. O Sam Mendes, né, o diretor, trouxe aí. Quem assistiu o Oscar esse ano, quem assistiu o filme ano passado, e aqui no Brasil estreou esse ano, só no começo do ano. 1917 conta a história que ele ouvia falar do avô dele, que participou da Primeira Guerra Mundial como correspondente, saía de uma trincheira para outra. E eu vou usar 3 momentos aí, certo? As trincheiras eram espaços que ficavam entre uma barricada e outra, né? A gente não fala barricada, porque barricada é elevada, trincheira é profunda. Então ficava ele se degladiando, ou tentando minar o inimigo por fome, por sede, pelo frio, pela bala, pela doença. Muitas vezes, cara, tem no filme Mulher Maravilha, estou aqui com a camisa dela, acho que o momento mais legal do filme da Mulher Maravilha, Luan, é quando ela está ali, na terra de ninguém, e o Trevor, né, que é o amigo dela, e companheiro, e o amor dela naquele momento lá, ele diz, a gente não pode fazer nada, estamos na terra de ninguém. Na terra de ninguém, um espaço entre uma trincheira e outra. E ela diz, mas eu posso fazer alguma coisa. É o melhor momento, sabe? E é engraçado a gente mostrar, e eu trabalho essa cena no filme, na sala de aula, porque mostra como era uma trincheira, mostra como era a terra de ninguém, e mostra, como poucos filmes mostraram, o terror que as pessoas inocentes, os civis, por exemplo, começaram a sofrer. A Primeira Guerra Mundial ela trouxe uma característica também que é muito impactante, nefasta. A Primeira Guerra, a que os civis vão sofrer mais do que os soldados.
A população vai ser muito mais afetada. Antes da Primeira Guerra Mundial, quase sempre os combates e batalhas aconteciam em campos separados, né? E aí quem vencia tomava conta. Com a Primeira Guerra Mundial, não. Cidades foram assoladas, bombardeadas, inocentes, mulheres, todo mundo saiu sendo exterminado. E o filme, 1917, é um primor, cara, técnico, de uma perfeição maravilhosa. Quem assistiu o filme vai perceber que ele é um único plano sequência. Em nenhum momento você vê a câmera cortar. Cara, já para ter feito isso, Sam Mendes já merecia o Oscar de melhor diretor. Não é à toa que ele concorreu ao Oscar de melhor diretor. Mas o grande barato do filme é que mostrava, tem vários momentos ali, que mostrava como eles viviam ali dentro, o enclausuramento, como era a vida deles, o que eles se alimentavam, como era a iluminação. E quando eles chegaram mais adiante, numa trincheira, nos bunkers alemães, a gente se pergunta, cara, como é que os aliados não, perdão, como é que a Tríplice Entente, como é que os Estados Unidos, Inglaterra e França venceram os alemães? Porque os bunkers deles, as trincheiras eram bem melhor iluminadas, os equipamentos, cara, os caras tinham tudo melhor, tudo, e o filme traz essas informações de uma maneira que você diz, meu amigo, sério, eles estavam muito mais preparados, muito mais organizados. O filme traz essas informações, aí para a história é um espetáculo. Então, 1917 é um espetáculo mesmo, e mostra um fronte ocidental, uma batalha no fronte ocidental, ali entre as fronteiras eu acho que, eu esqueci, mas é pertinho ali da Bélgica, da Holanda e da Alemanha e da França, bem pertinho daquela parte ali. Então é interessante a gente pensar nisso aí, né? Tem mais algum filme para indicar? Os colegas aqui estão indicando, ó. Cara, tem. Fly Boys, que fala de um grupo de pilotos americanos voluntários, bem antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. Isso, exatamente. Com o menino que fez o Norman Osborn. Qual é o nome dele, cara? Esqueci o nome dele. O ator que fez. Oi? William Dafoe? Não, o filho. Qual é o nome do filho? O filho, né? Esqueci o nome não era o Norman, é o Harry Osborn. Isso, é o Harry Osborn. É ele que faz o filme, e é bem interessante que mostra a participação dos americanos, não só no mar, na terra, mas também pelo ar. Né? E uma participação extremamente importante, porque eles tinham que lidar com um novo tipo de guerra, uma guerra aérea. Cara, e aí se você quer ver como era que os caras conseguiram atirar, usar uma metralhadora no avião. Então, nessa parte técnica, de tecnologia e de inovação, cara, o filme dá um show, sério, de muita inovação mesmo. E foram vitoriosos. Vale falar de algumas batalhas da Primeira Guerra também, né? A gente falou aqui de Cavalo de Guerra, né? Eu gosto muito daquele filme porque você vê toda a aventura ali, mas em meio você vê também a guerra, né, se desenvolvendo, né? Sim. A busca por recursos. Já que você falou batalha, né, eu acho que a galera que curte rock, bicho, tem uma música aí que é um espetáculo. Olha, deixa eu ver se dá pra você ver, só um pedacinho dela aqui. Ó. Só os primeiros acordes. Tá ouvindo? Cara, isso é Iron Maiden, cara. Não é a batalha de Passchendaele. Né? A galera do Iron Maiden criou e aí a gente entende por que o Bruce Dickinson, o vocalista da banda, é historiador, né? Então criou, e tem um videoclipe, vai lá na internet, a gente vai colocar o link para vocês verem depois, né? A Batalha de Passchendaele, que é extremamente famosa, usava ela para mostrar como era uma trincheira, né? No videoclipe do Iron Maiden mostra a galera lá nas trincheiras, as explosões, né? Eles saindo de uma trincheira para outra, né? Outro filme que é importante para a época também, e é um clássico da literatura universal, é Sem Novidade no Front, cara, o filme de 1930, acho que é um dos primeiros filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, e esse filme, ele é forte, porque ele foi escrito pelo Eric, cara, deixa eu ver se eu lembro do nome do cara, um alemão que foi para a guerra, certo, e percebeu os horrores da guerra,
e escreveu sobre ela. Eu acho que é o primeiro filme, cara, o primeiro livro a falar contra a guerra, sem novidade no front. É nesse Nada livro de que ele vai novo, dizer... sem novidade Isso, no nada, front, isso, nada, isso. É Eric nesse Maria livro que... Remarque. Isso, Remarque, perfeito. Eric alguma coisa. E aí é nesse livro que ele vai dizer que uma geração inteira se perdeu. Uma geração de poetas, de escritores, de pintores, de artistas, de pensadores. Porque, cara, deixa eu dar uma dica aí também. Ultimamente, na sala de aula, eu estou trabalhando, quando é a Primeira Guerra Mundial, é um game do PlayStation 4 chamado Battlefield 1. Cara, um espetáculo, feito com depoimentos reais, e quando eu coloco os meninos para jogar, e assim, ele morre. O professor morri. Aí o outro vai jogar, eita, professor, morri. Eita, professor, e você não vence não na guerra? Diz, cara, vencer numa guerra, sobreviver é a exceção. A exceção é você sobreviver. A certeza era de morrer. Então, uma outra dica aí, trabalhar na sala de aula. Eu vou deixar um link também de um vídeo que eu fiz com uma turma do 9º ano, mostrando ele jogando e o impacto do que é. Cara, se você coloca a galera para jogar videogame de guerra, contextualizado, vai ser loucura. E sabe por quê, Luan? Porque uma coisa é tu assistir um filme. Quando você assiste o filme, você se emociona, você se impacta. Ok. Outra coisa é tu tá jogando, você é o personagem. Você não quer morrer. Você se aperreia, você fica louco, você se desespera. Então você sente muito mais jogando do que assistindo. Então uma boa dica aí para o professor de história, se ele puder, certo? Colocar a galera aí para jogar. Agora isso tudo de maneira contextualizada, de uma maneira didática, pedagógica. E aí, cara, eu gostei muito. Eu acho que foi uma das boas experiências sobre a Primeira Guerra Mundial. Professor, estou só morrendo. É isso. Contribuição guerra, aqui, ó. O soldado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial achava que todo mundo iria morrer, que o mundo iria se acabar. Todo mundo achava, o pessoal lá no período, né, que nunca tinha visto o conflito daquela magnitude, o uso de gás, o uso de metralhadora, né? Isso, morteiros. Né? Isso, exatamente. Os primeiros tanques de guerra, submarinos, cara, se inovou tudo, os aviões. Batalha de Tannenberg, né? Do dia 23 de agosto a 2 de setembro. Frente de combate Rússia e Alemanha, local, Prússia Oriental. Né? Tive 160 mil baixas e 100 mil prisioneiros de guerra, né? Nesse período. Alguma outra batalha? Batalha do Marne, né? Que é muito conhecida. Essa é bem famosa. Primeira Batalha do Marne, bem famosa, né? De 5 a 12 de setembro de 14. Frente de combate Alemanha e França e Império Britânico. Rio Marne, França. Resultado, vitória dos aliados, França e Império Britânico. Baixas, 250 mil, 180 mil soldados franceses e o restante de ingleses. Os alemães tiveram perda semelhança dos franceses. A Batalha de Galípoli, né? Eita, cara. Essa é famosa, tem um filme com o Mel Gibson, sabia? Uhum. É um filme maço aí. A Batalha de Galípoli, ela ficou famosa porque o Winston Churchill, olha, estou citando o nome dele aqui, o Winston Churchill, ele praticamente foi e participou dessa batalha, ele estava liderando essa batalha e ele fracassa, cara. Foi um fracasso enorme para os ingleses. E mesmo assim, o cara volta 20 anos depois, se torna o primeiro-ministro da Inglaterra e vai ser o nome fundamental para a vitória, um dos, né? Fundamentais para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Mas vitória do Império Otomano, né? Isso, exatamente. E foi, cara, foi um momento assim negro para eles. Um momento negro mesmo. Já que falou aí da Batalha de Galípoli, e eu citei o Churchill, eu queria citar mais alguns. Hitler, Churchill, Charles de Gaulle, MacArthur, Patton, Stalin e Mussolini, todos esses nomes que a gente vê na Segunda Guerra Mundial, e que são os grandes personagens da Segunda Guerra Mundial, participaram da Primeira. Todos eles, cara, Mussolini disse que era um ótimo atirador, um dos melhores. Né? Tem até um episódio que fala que o Hitler vai ter aquele bigodezinho pequenininho aqui,
Porque quando ele foi usar a máscara de gás pela Máscara. primeira vez, o bigode dele deixou entrar. Aliás, ele quase morre. Então ele corta o bigode aqui e aqui, deixa só aquele negocinho aqui, que é para facilitar, vedar bem e ele não sufocar. Ou seja, todos esses personagens participaram ativamente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E aí eu queria trazer, por curiosidade, uma frase do Churchill, que eu gosto muito. Ele dizia assim: devemos encarar esses 30 anos de conflito, desordem e sofrimento na Europa como parte de uma história, a história de uma guerra de 30 anos. Se a gente for parar para olhar bem, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra é uma só, com um intervalo de 20 anos entre uma e outra. Porque os personagens, tirando o Japão e tirando a Rússia, que tomaram vertentes diferentes, mas tem Inglaterra, tem França, tem Alemanha, cara, e depois os Estados Unidos. Então, os personagens são esses. Então, é uma guerra com um intervalo de 30 anos. E pensar que... Desculpa, logo após, intervalo de 20 anos. Logo após... Há dois tipos de pensamento, né? Que sejam duas guerras e que seja o mesmo conflito com uma pausa, né? Ali no Isso, meio. uma pausa de 20 anos, exato. A gripe espanhola também deve ser falada, né? Já que a gente já está avançando no horário, né? Já tiver que se pensar. Foi uma pandemia, já que a gente está falando de pandemia, que aconteceu entre 1918 e 19 por ali, começa, né? Atingindo todos os continentes, deixando um saldo de no mínimo 50 milhões de mortos. Cara, não matou sabe... cinco vezes mais do que a Primeira Guerra, cara. Né? Matou mais que a guerra. Poxa, muito mais. O professor Evaldo que puxou aqui, ó. Interessante que a gripe espanhola, logo após a Primeira Guerra Mundial, matou mais que o confronto. Não se sabe o local de origem dela, mas sabe-se que ela se iniciou de uma mutação do vírus influenza. Justamente como a que a gente está vivendo agora, uma mutação do vírus, né, do coronavírus. Isso, que é uma mutação. Os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos, mas ela se espalhou muito pelo mundo, principalmente por conta da movimentação das tropas na Primeira Guerra. Ela se espalha por conta das movimentações. E aí isso faz um sentido enorme, porque todo vírus, toda bactéria, todo micróbio não nasceu com o ser humano, não é? É o momento que o ser humano vai se expor, quando entrou numa mata, né? Quando abriu uma vala, quando entrou com outras culturas, em contato com outras culturas, ou com animais, ou com uma temperatura, uma geografia diferente. E aí, cara, foi inevitável. Veio a gripe espanhola e, minha nossa, matou milhões, 5 vezes mais. Só continuando, aqui no Brasil ela chega em 18, em setembro, e chegou a matar cerca de 35 mil brasileiros. Isso, exatamente. Período, Primeira República, né? Uma série de estudos foram conduzidos ao longo do século XX e XXI sobre a gripe espanhola. E a origem da doença permanece um mistério. Mas existem duas teorias. Inclusive eu tinha passado um trabalho para os alunos sobre comparar os cartazes falando de se previna, lave as mãos, não sei o que, com os de hoje. Que eram bem parecidos. Eu mesmo. Bem parecidos. Uma teoria que ela pode ter surgido na China e a outra nos Estados Unidos. Mas não há provas que possam confirmar em qual dos dois lugares ela teria de fato aparecido. Não há provas. Ninguém aqui está dizendo que surgiu em nenhum dos dois, não, viu? Porque muita gente vai sair falando atrocidades. O que se sabe é que provavelmente a gripe espanhola foi uma mutação do vírus influenza, que passou de aves para os seres humanos. Além disso, exatamente. Primeiros casos que se tem conhecimento aconteceram nos Estados Unidos e foram registrados no Fort Riley, uma instalação militar localizada no Kansas. Isso. O primeiro paciente... Ele fala de paciente, né? Tem separado aqui umas coisinhas. Oi? Uma curiosidade, já que você falou da gripe espanhola, na época da Guerra da Coreia, houve uma batalha lá entre as duas Coreias, no rio Han. E surgiu uma doença lá, que é o hantavírus. E esse tem uma origem mesmo, do rio Han, daquela região do rio Han. E o hantavírus é extremamente letal, aquele vírus. Então, cara, é inevitável. Toda vez que acontece alguma coisa assim de grande mudança, e aí, galera, o Hobsbawm, ele dizia, uma das coisas que ele acerta muito, é que ele fala que o século XX é o século mais curto da história. Ele começa com a Primeira Guerra Mundial e termina com o fim da União Soviética, né?
é porque todos os grandes acontecimentos aconteceram dentro daquilo ali. Mas ele fala também que é uma era de caos, de destruição, pelo menos a primeira parte, que é a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E aí você percebe, não só belicamente, mas uma mortandade humana através de doenças também, cara. E por que chamava de gripe espanhola, né? Se a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos ou na China, não podemos afirmar. O termo espanhola não faz referência à suposta origem da doença, mas sim ao fato de que a imprensa espanhola ela ficou conhecida por divulgar as notícias dela pelo mundo. A explicação ela era livre, né? Porque ela era livre naquele período. Exato. Ela afetou todos os continentes do mundo e teve impacto muito grande nos países que lutavam na Primeira Guerra. Por conta desse conflito, era necessário que as informações fossem escondidas de forma a não prejudicar a moral dos soldados, não criar pânico na população e nem passar a imagem de fraqueza para o adversário. Assim, as notícias dessa gripe eram censuradas em grande parte dos países europeus. A Espanha, no entanto, não participava da guerra e sua imprensa tinha liberdade para falar da doença. Isso fez com que a cobertura espanhola ficasse conhecida no mundo, né, nesse período. E aí, muita gente quer esconder que está com o Covid, muita gente que não quer revelar, né? É complicado, revelar, né? Eu fiquei sabendo hoje que uma amiga minha, e ela revelou para todo mundo aqui em Palmeira dos Índios, que está com Covid, mas está se cuidando, está tomando todos os cuidados, e você vê pessoas que têm uma influência enorme no país inteiro, e não só não quer revelar, mas é contra o isolamento social, na verdade está a favor de tantas outras coisas, menos a vida. Tratamento, né? À medida que a gripe espanhola ganhou espaço, o efeito era o mesmo em diferentes locais. O sistema de saúde entrou em colapso, percebam que é bem parecido, né? A medicina até então não tinha conhecimento suficiente para uma ação. Os tratamentos dedicaram-se dessa forma a aliviar o sofrimento dos pacientes. Isso forçou a tomada de medidas emergenciais, com a improvisação de hospitais. No dia de hoje colocou aí que mudou a configuração de várias cidades por conta da construção de grandes cemitérios. Sim. Todo o cotidiano ali naquela época. Outro ponto que os pacientes mais graves desenvolviam infecções e sofriam consideravelmente, pois naquela época não existiam antibióticos para realizar o tratamento deles. Pior, né, cara? Era pior, exato. Eu acho que uma das coisas que mais afetaram realmente a humanidade naquele momento é que, cara, não tinha, além de não ter a informação que a gente tem hoje, mas ao mesmo tempo vale a gente falar e fazer uma crítica aqui. Estamos tão cheios de informação, mas por que as pessoas ainda, cara, teimam em fazer vista grossa? Consequências. Vamos falar agora das consequências, né? Pra gente. Falta acho que uns 5 minutos para terminar o vídeo aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Quando você falou da entrada dos Estados Unidos, certo? Aí voltou-se novamente com muita força para a guerra de movimento, né? Para a terceira fase, né? E agora tinha um contingente maior, né? A saída da Rússia deixou a Tríplice Entente enfraquecida, mas com a chegada dos Estados Unidos, cara, deu uma reviravolta aí, e aí começa a se delinear uma nova visão da Primeira Guerra Mundial. Ela começou a ter os seus dias contados, e não é à toa que não durou mais nem um ano, né? E ela terminou em 1918. Fim da Primeira Guerra, né? Então, consequências desse fim da Primeira Guerra, né? E o que ela deixa pra gente. Eles tiveram ainda que assinar, os derrotados, né? Tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, que impunha esse famoso tratado. Tratado que é uma das causas da Segunda. Por quê? Exatamente. Porque ele faz com que a Alemanha tenha seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada. Cara, o exército alemão tem que usar pistola. Era proibido de usar metralhadoras, canhões, aviões. A indústria bélica controlada, perdeu a região do corredor polonês. Teve que devolver à França a região da Alsácia e Lorena, aquela região que tinha tomado antes. Além de ter que pagar os prejuízos da guerra aos países vencedores. Então, isso condenou a Alemanha a uma forte recessão. O Tratado de Versalhes teve várias repercussões e influencia na Segunda Guerra, como a gente havia falado. Quando você fala isso, só um momento, quando você fala isso, sobre essas consequências, o aluno pergunta, professor, eu quero estudar a Segunda Guerra Mundial. Eu disse, tá, peraí, vamos estudar primeiro a primeira e as causas, depois as consequências da Primeira Guerra. Mas por quê, professor? Porque a segunda é por causa da primeira. A Primeira Guerra Mundial, a gente falou da questão da paz armada,
do imperialismo, neocolonialismo, a busca e revanchismo, a questão econômica, um monte de coisa. Mas, cara, a Segunda Guerra Mundial está ligada diretamente com a Primeira. Então, tudo que você está falando agora... Exato, isso, da Europa. Exato. Uhum. Além da morte de aproximadamente 10 milhões de pessoas, como o colega aqui falou, a Primeira Guerra inaugura novas nações, como Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Finlândia. Sim. Eu lembro que numa aula com você, eu não sei se eu usei um mapa, cara, a gente não contava 15 países na Europa em 1914. Com o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, até 1920, por aí, 22, a gente contava 32 países, mais que duplicou a quantidade de nações, porque o Império Austro-Húngaro se esfacela, né? Vai surgir um monte de nações ali onde eram estados prussianos, também, né, que faziam parte da Alemanha. Ela vai perder uma parte ali, outra parte ali, outras nações vão se dividir. E aí o que acontece, cara? Geopoliticamente falando, a Primeira Guerra Mundial vai dobrar a quantidade de países na Europa. Também é criada a Liga das Nações, que é tipo, mesmo apesar de... A ONU, né? Isso, é um incipiente ONU, né? Exato, mas uma o fato tentativa, mais importante, né? é que após a Primeira Guerra, os Estados Unidos alcançam o ápice, né? Na sua economia e na sua configuração daquele período, né? Até a crise de 29 vem dar uma babatidazinha básica. acho que é isso, né? Eu vou disponibilizar um material na bio, tem umas questões para responder, quem quiser analisar. O pessoal perguntou muito, bicho, sério, que fantástico, cara. Então, já tem a configuração do mundo agora após a Primeira Guerra, né? Estados Unidos e União Soviética se formando também nesse período. Então, a gente já pode pensar em outros momentos, né? Acho que a gente já pode se despedir aqui, que faltam 2 minutos, eu acho, ou menos. Ah, sim, tranquilo. Então, galera, eu quero, para os alunos e amigos do professor Luan Moraes, eu sou o professor Edmilson Sá, sou formado em História e em Direito, né, sou apaixonado pela história também, e já vou dizendo, né, eu vou editar o vídeo e a gente vai colocar um monte de informações, vai estar no YouTube do professor, vai estar no meu YouTube também, Ednews e Cultura Pop, certo? Me segue aí no Instagram, Ednews e Cultura Pop também no Twitter e também no YouTube, tá certo, pessoal? E, para terminar, eu queria só falar sobre... Cara, tem uma frasezinha aqui que eu gostei muito e eu queria falar sobre ela. Quando o Francisco Ferdinand é assassinado lá na Bósnia, né? Em Sarajevo, né? Na Inglaterra, uma jovem de 24 anos, chamada Agatha Christie, ficou sabendo disso. E ela escreveu assim: quando na distante Sérvia um arquiduque foi assassinado, parecia um incidente muito distante. Ponto. E ela diz: naqueles países, as pessoas viviam sendo assassinadas. Ela tinha 24 anos. E toda a obra de Agatha Christie é sobre o quê? Assassinatos, mortes. Cara, que barato. Como uma notícia de uma morte, talvez, eu não sei, mas pode ter influenciado a maior escritora de romances policiais e de investigação de todos os tempos. É isso aí, galera. Deixo aqui o meu abraço. Luan, vamos voltar, vamos fazer um outro momento. Estou aqui aberto, certo? Sempre disponível. Cara, adorei. Esse seu roteiro sobre a Primeira Guerra Mundial é maravilhoso. Já vou enviar para os meus alunos, viu? Cheio de dicas. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por terem participado. Espero que vocês participem das próximas lives. É isso aí. E valeu, viu? Obrigado. Agradeço aqui compartilhar. Vai ficar disponível no YouTube e a gente vai disponibilizar link. Fale seu canal do Instagram. Aqui no Instagram, né? Luan Moraes História. Quem quiser curtir, eu tô aceitando. Obrigado, viu?